Uma coisa que é interessante como exemplo, curiosidade, é a questão da cor de acordo com a fase do ano. A fase do ano, pensando em 4 estações, elas têm cores diferentes. Na imagem que vocês estão vendo, a gente consegue ver o mesmo cenário, o mesmo local, só que muda as cores de acordo com a estação. Então a primeira imagem a gente está vendo, por exemplo, é do outono, no mesmo local. Na segunda, ela na primavera. Então no outono ficou mais amarelo, na primavera já ficou mais esverdeado a árvore, né, e a grama. Já na terceira imagem a gente consegue ver o verão, está mais avermelhado e tal, meio quente, né? Diferente do outono, às vezes confunde, né? O outono ele queima e daí seca as folhas. E no inverno fica, nesse caso, tem gelo, então tem neve, tá tudo muito mais azulado, puxando para azul e branco. Uma das coisas que é interessante a gente ter como base é que quando a gente trabalha para a web ou para a internet, existe uma escala de cores chamada hexadecimal, que não é nem o RGB que a gente estudou antes e também não é nem o CMYK que a gente estudou. É o hexadecimal. Então cada cor tem um código que tem 6 dígitos, 6 números. E esse código ele tem essa cor. Na imagem que a gente está vendo aqui, a gente consegue perceber o nome da cor, o código da cor hexadecimal e o código da cor em RGB. Então às vezes quando você quer escolher uma cor, ela tem um número, tem um código. Fica muito mais fácil do que ficar no achismo. É um tom de azul. Qual que é o azul? Ah, é o azul tal, tal, tal. Daí tem um número, né? Isso a gente chama de hexadecimal. Outra forma de decompor e escolher as cores, o homem ele fez isso para facilitar, e principalmente de forma industrial. Então, uma das escalas que a gente chama, se chama a escala de cores Pantone. A escala de cores Pantone já é para impresso. Diferente do hexadecimal que a gente viu antes para a internet, aqui a gente tem para o impresso. Então, tem uma paleta de cores e essa paleta tem cards. Esses cardzinhos têm tipos de cor e tem o CMYK. Então, a cor do registro daquela determinada cor. Então, quem fez esse registro do CMYK é a empresa Pantone. E existe também o que a gente chama de Pantones especiais, que são cores especiais que não são CMYK. Exemplo, uma cor que é fluorescente, uma cor que é prata. Exemplo, uma tinta que é meio dourada. Então, a gente chama de Pantone especial. A própria Pantone ela fez um scanner chamado scanner de cores Pantone. É como se fosse uma câmera fotográfica bem pequenininha que você coloca em cima de um determinado objeto. Qualquer objeto pode ser tecido, principalmente tecido, aí eles usam. E daí aquele registro de cor ele te dá o número da escala Pantone. Então isso foi uma forma para facilitar, para não ter que ter aquelas impressões da escala Pantone como era no passado. Porque com o tempo ela vai amarelando e vai mudando a cor. Então esse scanner de cor ele te dá o registro da cor. Agora, a gente pode ver alguns exemplos de harmonia de cores em filmes, em séries, em desenhos, em publicidade. Então a gente vê que nada é por acaso. Um filme que passa suspense ele tem uma cor. Um filme que passa comédia, romance, ele tem outra cor. Um filme que passa drama tem uma cor. Então cada cor ela passa uma harmonia, ela passa um sentimento, uma emoção. E isso muitas vezes a gente não percebe. Tanto é que a gente, exemplo, vai numa sorveteria, vai num motel, ou vai, de repente, numa cafeteria, a gente nem percebe as coisas, mas a gente tem um sentimento dentro do restaurante, de acordo com a cor que tem no ambiente. Isso tanto a cor, a combinação das cores, quanto a iluminação do local. Aqui a gente tem, por exemplo, alguns exemplos de filme, de desenhos, de séries, Amélie Poulain e dentre outros. Aqui o Procurando Nemo. Então a gente vê que a paleta de cores que é utilizada no filme, na série, ela foi planejada, que não foi acidental. Então a cor do cabelo, a cor do fundo, a cor da série, a cor da roupa, a cor da pele da pessoa, da tinta, do batom, ela tem um planejamento por trás disso. E isso é o direção ou o diretor de arte que faz. Um exemplo interessante que eu gosto de mostrar é a diferença do mesmo personagem ou do mesmo elemento gráfico, só que numa estética diferente da outra. Aqui a gente tem, por exemplo, o estilo pop art do personagem Robin, do Batman. Ele é muito mais vivo, as cores são muito mais fluorescentes, são muito mais vivas, são mais vibrantes. Então aqui a gente percebe que tem um brilho maior e a cor é muito mais viva. Então a gente chama isso de saturação. Então a cor está muito mais saturada, ela está mais próxima das cores primárias. Enquanto isso, a gente vê o mesmo Robin, só que numa estética noir,
Então ali a gente viu uma série da década de 60 e agora um filme do Robin dos anos 2000. E o noir ele pega um pouco mais do escuro, da estética mais acinzentada, noite, e daí a gente vê o mesmo Robin, só que muito mais dark, né? Daí a gente assim, tá, mas o que isso tem a ver, né? De acordo com a classificação indicativa, muitas vezes é utilizada uma coisa mais pop, exemplo Robin coloridinho, ou uma coisa mais adulta, mais séria, mais tensa, mais dramática, como Robin, por exemplo, acima de 18 anos. Em filmes, em séries, em desenhos animados, a gente percebe muito isso. De acordo com a classificação indicativa, muda a paleta de cores do desenho ou da série do filme. Eu gosto de mostrar também da onde que eu tirei essas informações, né? Nem tudo o que foi falado foi só eu que disse. Eu li em algum livro, em alguma compêndio, em algum artigo, em algum canal, ou até mesmo em algum site. Eu trouxe aqui para vocês, quem quiser saber mais, alguns livros. Então, Da Cor, A Cor Inexistente, do Israel Pedrosa. Além desse, Público-Alvo Crianças, do Nicolas Montinou. Além desse, O Uso das Cores, de Chris Petter. E além desse também, A Psicologia das Cores, de Eva Heller e Maria Lúcia da Silva. Por hoje é só, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui e foi muito bom trabalhar com vocês à distância. Aproveitem e façam as atividades.